meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Ainda estamos com boa energia ou já está acabando a bateria ainda só no domingo? Está cansado, né? Mas rapaz, é exatamente o meu pensamento. Muito bem. Bem, graças a Deus, irmãos, podemos usufruir de tudo aquilo que foi realizado hoje e no tocante à nossa caminhada nessa exposição, né, nessa série nas cartas, nós vamos chegar hoje à quarta carta escrita pelo Senhor. Para tanto, eu quero novamente pedir que você abra sua Bíblia no capítulo 2 de Apocalipse, ok? E hoje nós vamos ver a carta escrita a Tiatira. Carta de Jesus escrita a Tiatira, a partir do versículo 18 até o versículo 29. Ok? Vamos orar. Deus querido, abençoa nosso tempo aqui. Abençoa, Deus, nosso aprendizado da Tua palavra. Ó Deus, dado o Teu Espírito sobre nós, continua dando dele, para que possamos, ó Pai, diante da Tua palavra, sair com resoluções dignas daquilo que o Senhor vai nos falar. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos então proceder à leitura. Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 até o 29. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus escreve agora, meus irmãos, ao mensageiro da igreja localizada na pequena cidade de Tiatira, e a ela ele escreve a maior carta das 7 que ele escreveu. Tiatira estava localizada a 60 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Então nós fizemos de Éfeso, Esmirna e Pérgamo um trajeto ascendente agora para o sudeste, 60 quilômetros, até Tiatira. Era um centro produtor de colheitas e de corante púrpura. Lídia, comerciante de púrpura, se converte enquanto está em Filipos, e ela encontra com o apóstolo Paulo ali, como você pode verificar em Atos capítulo 16. A esta igreja o Senhor ressurreto se apresenta de uma forma bem peculiar, de uma forma muito poderosa. Primeiro, ele é o Filho de Deus, algo marcante, porque antes da sua morte, durante seu ministério, o Senhor se identificava como o Filho do Homem, ressaltando a sua humanidade. Mas agora ele é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que havia recebido o nome que está acima de todo nome e toda autoridade nos céus e na terra. Então ele se identifica de forma apropriada. É importante lembrar que Tiatira se orgulhava de ter o templo de Apolo, o Deus Sol. Bem ali estava alguém que era muito superior a Apolo. Então, quando ele se apresenta desta maneira, ele já coloca para aquela igreja o que ela precisa saber sobre
o seu Senhor. Ele ainda, meus irmãos, nesse primeiro versículo, é aquele cujos olhos são como chama de fogo. Isto é, ele é aquele que tudo vê e que sonda todas as coisas. Ele complementa, e seus pés são como bronze reluzente. Isto é, ele é aquele que anda em justiça e por isso a sua indignação e o seu julgamento são justos, porque ele é completamente justo. Ele sim pode nos julgar quando seus olhos nos examinarem. E é isso que ele vai poder fazer com esta igreja, com aquilo que está acontecendo ali, e ele com a justiça pode condenar aqueles que andam fora do seu mandamento. Mas o Senhor ressurreto, meus irmãos, no versículo 19, começa elogiando esta igreja. O que ele fala? Ele diz que ele conhece as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e ele completa: eu sei que você está fazendo agora mais do que fazia no princípio. Inicialmente a palavra, essa igreja, destaca as suas virtudes. Novamente ele usa esse termo eu conheço para destacar, meus irmãos, a sua proximidade. Ele está acompanhando de forma íntima o que está acontecendo nessa igreja. Isso é muito importante, meus irmãos, porque isso vale para a nossa igreja também. O Senhor está acompanhando o dia a dia da sua igreja. Ele não é como um grande presidente de uma multinacional que delega para cada supervisor, coordenador, gerente de uma filial e fica à distância apenas lendo relatórios. Não, obviamente, o nosso Senhor, por ser onipresente, onipotente, ele pode acompanhar de perto, e assim o faz, o que está acontecendo com cada uma das suas igrejas. O conhecer as obras é mais do que apenas saber que elas existem. O Senhor está intimamente ligado a tudo aquilo de bom que esta igreja fazia. Ela era uma igreja amorosa, ela era uma igreja cheia de fé, que servia e que perseverava. Podem parecer, meus irmãos, esses elogios de Jesus, coisas genéricas. Pô, Senhor, podia ser mais específico. Como é que essa igreja servia? Quais eram as manifestações de amor que o Senhor se refere? Era uma igreja cheia de fé? O que é isso exatamente? Mas essas coisas, meus irmãos, genéricas e básicas que possam parecer, contudo, quantas vezes nós não conseguimos servir ao Senhor nem mesmo nessas coisas básicas? Quantas vezes falhamos na nossa fé, no nosso amor, no nosso serviço a Ele e aos irmãos? Participamos de uma igreja local, mas ainda estamos em uma compreensão que nos leva muito mais a ser servidos do que a servir. Quando vemos uma necessidade na igreja, logo a alertamos para que outro faça alguma coisa. Chamamos a atenção dos líderes ou de alguém que eu julgo mais capaz, quando aquela necessidade, aquela oportunidade de servir foi percebida por mim, foi percebida por você, e, portanto, poderíamos já nos engajar em lugar de esperar que outro fizesse isso. E o mais interessante aqui, meus irmãos, é como o elogio de Jesus a esta igreja termina. Isso é a parte que eu mais gostei. Tiatira estava, diz o texto, fazendo mais agora do que no princípio. Irmãos, como pastor, eu posso afirmar, mas eu creio também que os irmãos afirmariam mesmo, quem não ficaria feliz em saber que hoje está servindo ao Senhor mais e melhor do que no passado? Quem não gostaria de que alguém chamasse você e dissesse: olha, eu quero glorificar a Deus porque eu tenho verificado que neste ano que passou, você cresceu. Nesse ano que passou, eu vejo que você desabrochou para a vida espiritual, para a vida cristã, para o trabalho de Deus. Quem não gostaria de ouvir que hoje você está fazendo mais do que no começo, do que no princípio? Sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque, via de regra, o que acontece é o oposto. Muitos se convertem e logo já estão a 1000 por hora, ativos, participantes. Mas vai passando o tempo, algumas, talvez, decepções acontecem, algumas dificuldades surgem, especialmente para aqueles que começam
a andar com o Senhor solteiros, aí vem casamento, filhos, e aí ele vai passar os próximos 20 anos dizendo assim, quando eu era jovem eu servia tanto ao Senhor. Já viu gente assim? Que olha de maneira saudosa para os dias da sua adolescência ou da sua juventude. Quando uma pessoa começa assim, meus irmãos, eu dá vontade de perguntar, está alguém proibindo você de servir a Deus? Alguém disse que agora, por causa da sua idade avançada, do alto dos seus 30 anos de idade, você não pode mais servir a Deus? O interessante, meus irmãos, é que na cabeça desta pessoa, ela está colocando as bênçãos que Deus deu, casamento, filhos, faculdade, como empecilho. Você teria coragem hoje de orar assim, Senhor, tira da minha vida o que está impedindo eu te servir? E se Deus entender que a resposta à sua oração seja alguma das bênçãos que Ele tem lhe dado? Eu acredito, meus irmãos, que esses irmãos de Tiatira também passavam pelas fases normais da vida. Eu não sei se tinha faculdade em Tiatira, mas eu sei que tinha casamento e filhos nasciam. E eles passavam pelas fases naturais da vida, mas não deixavam que isso se tornasse obstáculo, empecilho para continuar servindo ao Senhor. Repetindo, estão fazendo mais agora do que no princípio. Eu acho, meus irmãos, um tremendo elogio à realidade que o Senhor enxerga nesta igreja. Porém, no versículo 20, o Senhor ressurreto agora vai repreender a igreja de Tiatira. Mesmo em meio a tantas virtudes mencionadas no versículo anterior, nada justificava a tolerância com o mal, com o erro, com o pecado. Eu gosto muito disso, meus irmãos, de como o Senhor nos ensina. Isso vai refletir como tratamos os nossos filhos, isso vai refletir como tratamos as pessoas. Virtudes, uma longa lista de virtudes, não pode servir como desculpa para com aquilo ou para com os erros desta ou daquela pessoa. Talvez o seu filho seja uma criança obediente, maravilhosa, né, cheirosa, bonitinha, ótimo, que bênção. Mas você prestaria, meu irmão, a ele ou a ela, a essa criança, um enorme desserviço se passasse a mão em cima dos seus erros só porque as suas notas na escola são 8, 9, 10, 11, 12, sei lá. Você prestaria a essa criança um enorme desserviço se no meio da sua obediência exemplar tiver um pequeno surto de rebeldia. Você pode até dizer, olha, eu vou deixar passar dessa hora, nesse momento, porque isso não é comum você fazer. Mas olha lá. Tem que jurar de morte. Não, tô brincando. A criança precisa saber, meus irmãos, que uma longa lista de crédito nunca... O Senhor não faz isso com a gente, olha aqui. Nunca foi carta branca para que a gente possa fazer o que quer. Se essa, meus irmãos, é a avaliação do Senhor para a sua igreja, não serviria para que nós aplicássemos nas nossas relações também? Eu creio que sim. Então ele vai agora, meus irmãos, trazer a eles essa repreensão. Eles haviam permitido que uma mulher contaminasse esta igreja com imoralidade e idolatria. Inimigos comuns da igreja do primeiro século e, infelizmente, até de muitas outras eras, mas agora está presente aqui na igreja de Tiatira. Ao apelidá-la, ao Senhor apelidá-la de Jezabel, o Senhor está dizendo, meus irmãos, que ela havia corrompido e desviado esta igreja, tal como Jezabel, a esposa de Acabe, havia corrompido o Israel dos dias de Elias. Acabe, um dos piores reis que Israel teve, havia se casado com uma mulher estrangeira. Algo que já era proibido para todo israelita, mas a ele em especial como rei, tinha na lei judaica uma cláusula específica de que ele não deveria tomar mulheres de outras nações. Salomão fez isso, Acabe também fez. E ela era a abençoada da Jezabel.
Uma mulher que teve um final trágico, mas enquanto não morreu, trouxe um profundo prejuízo, enchendo Israel de falsos profetas de Baal e de Astarote. Que vai culminar, meus irmãos, você conhece, naquele episódio do Monte Carmelo, em que estava lá todos aqueles falsos profetas contra um único do Senhor, Elias. E ali há uma grande derrota da idolatria. Os falsos profetas, grande parte deles são mortos, mas ainda assim, Jezabel causava terror sobre Elias, em que ele foge dela. Tudo isso, meus irmãos, é para você entender que quando Jesus decide apelidar essa mulher, o nome dela certamente não era Jezabel, mas apelidá-la de Jezabel, ele está comunicando a essa igreja que olhe para o passado e veja, olha o estrago que tolerar uma mulher ímpia dessa no meio do meu povo causou naqueles dias de Elias. Vocês estão fazendo a mesma coisa, estão permitindo a mesma coisa. O texto vai nos falar, meus irmãos, que ao longo da história de Israel, muitas vezes falsos profetas apareceram. Jeremias advertiu muitas vezes o povo de que esses falsos profetas não falavam em nome do Senhor. Porém, esta igreja falhou em provar os espíritos, tal como o apóstolo Pedro nos recomendaria. Em ao perceber que alguma coisa estava errada, irmãos, dizer, epa, olha aqui, isso não está de acordo com o ensino apostólico. Isso é comum nos nossos dias, meus irmãos, em o povo, por ignorância muitas vezes, e por outras vezes porque tem medo do homem, não confronta os falsos líderes nos seus falsos ensinos, até porque muitas vezes, dependendo do lugar, sabe que será chamado de rebelde. Infelizmente, esta igreja naquela época tomou o mesmo caminho. Porque, meus irmãos, um profeta não fala de si mesmo, nem fala em discordância ou dissonância para com a palavra de Deus. O profeta não chama o mal de bem, obviamente nem o bem de mal. Ele não despreza princípios espirituais, ele apenas repete o que diz o Senhor. Esta Jezabel de Tiatira nem de perto passava nesse teste, contudo, ela era tolerada. É possível, meus irmãos, que tamanha tolerância da igreja não viesse de algum apego ou alguma admiração especial por essa mulher. É possível, meus irmãos, que viesse da conveniência dos seus ensinos. É provável que, ao ceder às exigências da religião e do governo romanos, seus seguidores buscavam preservar suas vidas e os seus empregos. É algo, meus irmãos, que me chama a atenção porque hoje em dia, muitas vezes, posicionar-se ao lado da verdade, daquilo que é correto, pode nos custar alguma coisa. Pode nos custar até mesmo um emprego. A vida eu acho difícil. Pouquíssimos casos no Brasil, meus irmãos, geralmente relacionados quando algum irmão, pastor, se indispõe com o tráfico, em algumas comunidades, favelas. Em alguns raros casos, alguns perderam a vida. Mas com essas exceções, geralmente, meus irmãos, as pessoas vão ser confrontadas com coisas mais simples. Certa feita, uma jovem visitou nossa igreja algumas vezes, me questionou sobre a prática que os 2 médicos para quem ela trabalhava tinham. Qual era a prática? De cobrar mais material dos pacientes do que aquilo que realmente era usado. E ela estava dividida sobre o que deveria fazer. E eu falei para ela, o que você acha que você deveria fazer? Pastor, acho que eu deveria colocar no relatório de consumo apenas o que foi consumido. Fazer o correto. Eu falei para ela, filha, olha só. Não precisa nem ser crente para saber o que é certo ou errado nessa situação. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você decidir fazer o que é certo, é possível que você vá pagar por isso. Mas pelo menos você vai estar agradando o Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, na sociedade hoje, nós vamos pagar pequenos preços, pequenas censuras, pequenas oposições, por se colocar ao lado daquilo que Deus está defendendo. Eu quero destacar, meus irmãos, aquilo que Warren Wiersbe, um comentarista famoso, fez, a observação que ele fez em relação a Tiatira e Éfeso. Éfeso havia mantido a sua pureza doutrinária
e sua dureza com os falsos mestres, porém havia enfraquecido no amor. Tiatira, por outro lado, era elogiada pelo seu amor, entre outras coisas, fé, perseverança, serviço, mas havia tropeçado em tolerar o erro e os desvios. No comentário, Warren Wiersbe escreve: os dois extremos precisam ser evitados dentro da igreja. O equilíbrio bíblico é dizer a verdade em amor, Efésios 4,15. Tanto a ortodoxia sem amor, quanto a transigência com o erro, mesmo que com amor, são detestáveis para Deus. Ótima observação. Lá, a igreja de Éfeso estava tudo certinho, mas havia perdido o amor, a devoção a Deus. Aqui, era uma igreja que amava, mas que tropeçava em tolerar os erros doutrinários e as práticas pecaminosas. No versículo 21, o Senhor começa a dar o seu plano de como ele vai agir com esse problema. E ele vai agir, meus irmãos, de forma extremamente enérgica. Eu quero chamar a sua atenção, cutuca se seu irmão estiver dormindo, a gente está num retiro, está cansativo, né? Pegaram sol hoje em dia e tal. Porque, meus irmãos, eu não acredito que o Senhor faça isso com esta igreja e não faria conosco também. Eu quero destacar, meus irmãos, que todas as atitudes de disciplina que o Senhor ressurreto diz que faria com as igrejas da Ásia Menor, Ele faria comigo e com você, com a nossa igreja também. O Senhor lhes diz que havia dado tempo para ela e para os seus seguidores, naturalmente. Tempo para se arrependerem, mas a misericórdia do Senhor havia sido desprezada. Uma vez que desprezaram, meus irmãos, a longanimidade do Senhor, agora eles iriam experimentar a severidade com que o Senhor iria tratar com eles. Haviam de pagar o preço por desprezar a misericórdia do Senhor. No versículo 22, diante disso, o justo juiz declara que tanto ela quanto seus seguidores iriam experimentar doença de grande sofrimento. Eu não acho, meus irmãos, que o Senhor está sendo figurativo aqui. Ele, de fato, iria provocar uma doença nela, até a morte, talvez, como uma disciplina diante do seu pecado. Apenas o arrependimento poderia impedir que a mão do Senhor se levantasse contra eles. É interessante, meus irmãos, que nós achamos muitas vezes que Deus quer outra coisa de nós. E mais uma vez a palavra de Deus vai nos lembrar que, como disse Davi, o Senhor deseja um coração quebrantado. Você sabe o que é um coração quebrantado? Às vezes nós achamos, meus irmãos, que um coração quebrantado é aquele que se arrepia no louvor. Que um coração quebrantado é aquele que tem muitas emoções. Quebrantamento, meus irmãos, é reconhecimento de pecado e arrependimento contínuo na nossa vida. Pastor, mas faz um tempão que eu não faço um pecadão. Porque, novamente, irmãos, nós achamos que quebrantamento tem que acontecer na minha vida quando eu fiz aquela coisa que, todo mundo falou, rapaz, mas, aí eu tenho que me arrepender. Aí eu tenho que restaurar minha vida. Não, veja bem, não me entenda mal. Quando fizer o pecadão, tenha um arrependimentozão. Conserte a sua vida diante do Senhor. Mas vamos supor, meus irmãos, que realmente faça muito tempo que você não faz nada muito escabroso. É por causa disso que eu e você deixamos de ser pecadores? Amados, nós pecamos todo santo dia. O balconista da repartição demora e eu já quero a morte do indivíduo lá. De preferência sobre uma leve e paulatina tortura. Pessoas que nós amamos fazem alguma coisa fora do meu roteiro e eu já me aborreço com cônjuge, com filho, com pai. Irmãos em Cristo que compartilhamos e comungamos juntos, de um momento para outro, por uma qualquer atitude, já entra na minha blacklist. Strike 1. Porque esse é
o nosso coração. É por isso, meus irmãos, que parece ser óbvio, mas quando o Senhor destaca aqui a necessidade de arrependimento, é claro, é porque eles não haviam se arrependido. Isso fica, meus irmãos, como uma lição maior para toda a igreja de Tiatira, mesmo para aqueles que não estavam seguindo esta Jezabel. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Porque aqui e acolá vai acontecer alguém que nós devemos amar e apontar o caminho da mudança, da restauração, que vai cair num desses pecadões, né? Porém, nós carecemos, amados, de evitar qualquer pedestal, qualquer rastro pequeno que seja de orgulho. Eu fico muito grato, meus irmãos, no grupo de pastores que eu participo. Somos cerca de 130 pastores e seminaristas. E aqui ou acolá surge uma notícia de algum colega que saiu do ministério por algum escândalo moral, algum outro problema, enfim. E há muitos lamentos, pedidos de oração, mas sempre surge alguém que coloca o que nenhum de nós pode esquecer. Poderia ser um de nós. Esta deve ser a atitude, meus irmãos, inclusive dos que não estão seguindo Jezabel aqui. Senhor, muito obrigado, porque eu poderia ter ido atrás deste engano. Eu poderia ser um seguidor, um dos filhos, como Jesus chama aqui, dessa mulher. Mas por algum motivo a tua graça me ajudou para que eu não fosse por este caminho. Amados, este é o quebrantamento. Não é quebrantamento nem apenas pelo pecado que cometi, mas por aquele que pela graça de Deus eu não vim a cometer. Esse é o quebrantamento que a palavra de Deus espera de nós. Um coração em arrependimento, um coração em quebrantamento. No versículo 23, a alternativa ao arrependimento, lamentavelmente, era a morte. Não apenas desta mestra do mal, mas daqueles que a seguiam também. Aqueles que no texto Jesus chama de seus filhos, poderíamos entender como seus discípulos, seus seguidores. A razão de uma medida tão drástica, meus irmãos, por parte do Senhor, a razão é bem clara. Estabelecer um exemplo. O texto diz: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, amados, o dono dos olhos, como chama de fogo, é aquele que sonda mentes e corações, é aquele que hoje, diz o texto, vai retribuir a cada um de acordo com as suas obras, porque ele também é o dono dos pés de bronze reluzente. Entendeu o porquê da apresentação de Jesus lá no primeiro versículo? Ele está estabelecendo para Jezabel e seus seguidores e para todo o resto da igreja: não brinque com coisa séria. Acostumou-se, meus irmãos, dizer que no Antigo Testamento Deus era um Deus irado. E eu, quando eu falo que era um Deus irado, não é como os jovens falam, né? Deus é irado. Não, não é isso não. Era um Deus cheio de ira. Que não tem graça no Antigo Testamento. Eu acho que você está lendo uma Bíblia diferente do que eu leio. Porque, meus irmãos, diversas vezes Davi não era nunca para ter chegado no final da vida. Ele experimentou a graça de Deus sobre a vida dele vez após vez. Qual era a pena para adultério, irmãos? Qual era? Morte. Pelo qual meio? Apedrejamento. Davi não experimentou nem um seixozinho na testa. Graça. Misericórdia de Deus sobre a vida dele. E diversas vezes, meus irmãos, porque se Deus tivesse levado a ferro e a fogo o que ele prometeu que faria com Israel, Israel não chegava nem no primeiro centenário de vida, de aniversário. Agora vamos para o Novo Testamento. Eu gosto do Novo Testamento, porque Jesus é amor. Estão lendo outra Bíblia. Claro que ele é amor. Mas o Novo Testamento diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Pedro fala que já chegou a hora do juízo de Deus começar lá pelo Planalto de Brasília e pelo mundo e pelo STF. É isso que diz o texto, irmãos? Não! É chegada a hora do juízo de Deus começar pela casa de Deus. Olha que interessante.
Porque, meus irmãos, Deus não está interessado no pecado do ímpio. Deus está interessado e preocupado com o pecado do seu povo. O nosso pecado. É por isso, meus irmãos, que ele agora está dizendo: eu vou fazer com esta mulher e seus discípulos algo que a igreja vai aprender, vai estabelecer um exemplo. Você lembra, meus irmãos, quando Ananias e Safira morrem em Atos? Como é que o texto continua? Como é que Lucas escreve? Houve um grande temor. Rapaz, essa seita aí dos nazarenos não é brincadeira, não. Eles nem executam ninguém, o próprio Deus deles executa as pessoas. Alguém já me perguntou uma vez, meus irmãos, como é que estaria a igreja hoje se Deus tratasse conosco como tratou em Atos com Ananias e Safira? Eu falei, meus irmãos, deve ser por isso que a igreja já tinha, nos tempos passados, né, um cemitério logo atrás, porque já facilitava a vida. Tinha um monte de gente que a gente ia estar aqui no final do ano em memória. Quem sabe eu. Mas Deus tem derramado a sua graça, mesmo muitas vezes a nossa rebeldia, mesmo diante da nossa teimosia. Assim, meus irmãos, o Senhor iria usar aquela igreja como um aviso a todas as demais. Arrependimento é a única alternativa aceita pelo Senhor. Eu vou tomar aqui uma liberdade poética para dizer, meus irmãos, que o coração do nosso Deus tem um fraco pelo arrependimento. Me perdoe aqui a forma tão antropológica, né? Antropomórfica, desculpe, de tratar, mas você entende o que eu quero dizer? Por outro lado, meus irmãos, Deus tem ojeriza a dureza de coração. Deus não tolera um coração rebelde, cerviz dura. Um homem que é pó, mas não se dobra diante do Deus a quem diz amar. Não, pastor, eu me dobro sim, irmãos. O dobrar que Deus quer é isso que nós estamos vendo, não há outro. É arrependimento que eu preciso ter na minha vida. Tomando emprestado e adaptando o brado da independência do Brasil, o que nós precisamos, irmãos, é ouvir o brado de alerta do Senhor: arrependimento ou morte. No versículo 24, felizmente, quase toda apostasia da fé possui um remanescente. Graças a Deus por isso. Isto é, possui, em meio a todo abandono e perda da fidelidade, a preservação de Deus de um remanescente que não dobra os seus joelhos a Baal para pegar uma figura de novo do dia de Jezabel e de Elias. Pode procurar, meus irmãos, em todo grupo verdadeiramente cristão tem um remanescente. Alguém me perguntou uma vez se nenhuma igreja presta. Uma pergunta tanto quanto genérica, né? Porque acho que ele estava um tantinho ofendido com alguns posts meus. Ele começou a entender o que eu nunca escrevi, que só a nossa prestava e nenhuma outra prestava. Primeiro eu indiquei a ele um bom livro de interpretação de texto. Depois eu disse a ele que falei, não. Mas seríamos cegos em reconhecer, meus irmãos, que para tratar de denominações, todas as denominações possuem níveis diferentes de liberalismo, níveis diferentes de influência de neopentecostalismo e níveis diferentes de influência de pragmatismo. Algumas, meus irmãos, está bem pouquinho, na casa de um dígito de influência. Graças a Deus por isso. Outras estão absolutamente tomadas. Tomadas. A sã doutrina já foi para o ralo, liberalismo. Práticas esquisitas já entraram à igreja, neopentecostalismo. E os fins justificando os meios, ou seja, faça-se o que se puder fazer para encher a igreja, tem sido a prática, pragmatismo. O importante são cadeiras cheias, ou bancos. Mas mesmo, meus irmãos, naquelas mais contaminadas, tem um remanescente. Semana passada, a Igreja Metodista Unida, nos Estados Unidos, votou contra o casamento, que não tem nem como chamar assim, homossexual. Agora, meus irmãos, sabe qual é a nota de lamento? Quem viu essa notícia? O placar foi 50 e pouco a 40 e poucos %. Parece que foi 57 a 43. 43% da população, da congregação ainda votou favorável.
Há um remanescente de maioria, mas a apostasia está naquela denominação e eles precisam abrir os olhos. Agora veja bem, meus irmãos, nunca é porque eles querem ser rebeldes na cabeça deles. Nunca é porque eles querem desobedecer alguma coisa, mas porque eles têm um entendimento equivocado, não bíblico, do amor. E acham que amar é tolerar o erro. Jesus está mostrando para nós que não é nada disso, em absoluto. Mas, meus irmãos, então há esse remanescente. E esse remanescente não segue a doutrina de Jezabel. E nem segue, meus irmãos, os profundos segredos de Satanás. Aqui fica mais correto entender, meus irmãos, que os seguidores de Jezabel chamavam seus ensinos apenas de profundos segredos. Inclusive, deveria ser assim, que eles atraíam as pessoas, pela curiosidade de saber que ensino elevado é este. Talvez um começo, um proto-gnosticismo. Mas é provável, quase certo, que ele apenas chamava os seus ensinos de profundos segredos, buscando aparecer como mais espirituais e iluminados em sua libertinagem. Mas o Senhor que havia condenado a sinagoga de Satanás, o Senhor que havia exposto, a sinagoga era em Esmirna, o trono de Satanás em Pérgamo, não hesita em declarar tais profundos segredos, como na verdade profundos segredos de Satanás. É como se alguém dissesse, nós estamos defendendo a doutrina, e ela estivesse defendendo a heresia. Você vai chamar essa doutrina de demônios. Doutrina do erro. É assim que o Senhor chama aqui. No versículo 25, a esse pequeno rebanho, a esse remanescente, o Senhor dá alívio. Eles não teriam que lutar contra a falsa profetisa. O Senhor mesmo iria lidar com ela. Eles apenas deveriam apegar-se com firmeza ao que já tinham. Isto é, o que nós temos, irmãos? A sã doutrina e a pureza do Evangelho. Existe, meus irmãos, todo um movimento de revitalização de igreja. Já ouviu essa expressão? Alguns pastores assumem igrejas que estão praticamente mortas. Estão na UTI, no mínimo. E acostumou-se a usar essa expressão de que é um trabalho de revitalização. Se a igreja está muito morta, eles dizem quase um trabalho de reimplantação, porque a igreja quase acabou. De uma maneira ou de outra, meus irmãos, por que se usa esse termo de revitalização? Porque a igreja precisa voltar a viver. E adivinha qual é a estratégia? É o retorno ao feijão com arroz, ao ensino da sã doutrina, e a igreja aprender novamente a compreender o Evangelho e limpar a igreja de todo tipo de influência, especialmente aquelas 3 que eu mencionei, que foram, com certeza, a origem da paulatina morte que essa igreja estava experimentando. Eu fico muito feliz, meus irmãos, quando alguns colegas compartilham como que a simplicidade da pregação expositiva, da aplicação da palavra de Deus, do ensino, da sã doutrina, do Evangelho, como que essa simplicidade tem feito milagres, entre aspas, em algumas igrejas. Num trabalho que está sendo feito no estado de Pernambuco, um colega compartilhou que quando ele chegou lá, a maioria da igreja era praticamente, você poderia chamar, cega, surda e muda em relação à palavra de Deus. Sabiam muito bem das programações que o camarada que tinha saído de lá promovia, mas não sabia absolutamente nada da palavra de Deus. E eu pergunto, meus irmãos, como uma igreja pode sobreviver sem um ensino constante e dirigente da palavra de Deus? Na cabeça daquele que havia saído, dava para fazer pragmatismo. E para não dizer que ele não ensinava nada, ele ensinava uma meia dúzia de besteiras, neopentecostalismo. E quando ele tentava ensinar a Bíblia, ele errava tanto que ele já caía nas águas do liberalismo. Por isso que a igreja estava para morrer. E nessa revitalização, irmãos, tal como o Senhor aconselha eles ficam firmes no que eles já tinham. Quando eu me refiro ao que eles já tinham, no caso dessas igrejas que eu mencionei,
tinham sido dado pelo Senhor para eles e retornavam para a simplicidade daquilo que o Senhor os tinha dado. E para quando, meus irmãos, Deus deseja que nós andemos assim? Até quando? O texto fala: até que eu venha. Este é um tempo determinado e indeterminado. Está determinado porque tem um dia para acabar, mas está indeterminado porque nós não sabemos. Por exemplo, nós podemos não nos encontrar com os irmãos que não puderam vir para o retiro, a não seja na presença do nosso Deus. Ninguém quer o arrebatamento essa noite. Eu vou repetir. De outra forma, para ver se não faz PowerPoint. Esta pode ser a última reunião da igreja na face da terra. Melhorou. Tá vendo o que é? O sol o dia inteiro, cansaço? Botar nessa conta aí. Mas o tempo continua indeterminado. Mês que vem, nossa igreja comemora 16 anos. Pode ser que veremos a comemorar 32, 48, 100 anos. Mas pode ser, meus irmãos, que também não cheguemos ao próximo. Essa é, meus irmãos, a coisa interessante do que o Senhor fala aqui. Fiquem no que vocês estão fazendo. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo até que eu venha. Ou seja, para sempre. Até o nosso último dia como igreja. É isso que nós devemos fazer. Até o arrebatamento da igreja. Evento, inclusive, que antecede a derrota final do anticristo, do falso profeta e de Satanás, na tentativa fútil de tomar controle da terra durante a tribulação. Cristo os destrói ao retornar com a sua igreja, o que você encontra em Judas, capítulo, só tem um capítulo, versículo 24, lá no finalzinho, 25. E ele, o Senhor, vai instaurar o seu reino milenar. É isso que está dizendo aqui, meus irmãos, porque o Senhor já está fazendo uma preparação para aquilo que ele vai falar nos últimos versículos. Quando ele vai chegar na sua fórmula e nas suas promessas, ele vai voltar até que eu venha. Ele vai voltar a essa promessa que ele fez. Como é que ele faz isso? Versículo 26. Apesar de uma pequena mudança, meus irmãos, em comparação à expressão anterior, ao vencedor, nos versos 7, 11 e 17, aqui, quando ele diz aquele que vencer, significa a mesma coisa. O vencedor é aquele que faz a vontade do Senhor até o fim. Claro, a expressão não se refere à perfeição ou à ausência de erros, mas ao desejo contínuo na vida do cristão em viver de uma maneira que agrada e alegra a Deus. Este é o vencedor. Cada cristão. E a promessa recebida agora, meus irmãos, está, como eu disse, ligada ao até que eu venha, no verso 25. A promessa é a autoridade sobre as nações. Autoridade a qual pertence ao Senhor ressurreto e, detalhe, irmãos, será compartilhada com a sua igreja. Olha o que o texto diz. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. É por isso que eu não consigo compreender, meus irmãos, aqueles que alegorizam o milênio, dizendo que inclusive estamos passando por ele. Quando é que você teve autoridade sobre as nações? Você poderia dar um jeito dos Estados Unidos, que me negou o visto novamente? Quem é que está responsável pelos Estados Unidos? Por favor, levante a mão. O versículo 25, meus irmãos, promete algo, 26, que nunca aconteceu. Quando é que eu e você tivemos autoridade sobre as nações? Quando é que qualquer cristão teve autoridade? E aí, meus irmãos, tira-se o malabarismo da interpretação simbólica e alegorizante. Não! Essa autoridade sobre as nações é pela pregação do evangelho. Não é o que está escrito. Não é o que está escrito. Porque, inclusive, meus irmãos, no versículo 27, tem uma citação do Salmo 2, versículo 9. O texto diz: ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. A citação aqui, meus irmãos, a palavra usada para governará, é a palavra, na verdade, pastoreará. Indica que ao lado do Senhor, os fiéis de Tiatira e os fiéis de toda, ou seja, toda a igreja de Cristo, não irá apenas administrar e exercer justiça. Vamos pastorear, guiar, proteger, cuidar das nações.
Pastor, só está dizendo que a igreja de Cristo será a administradora do mundo? Você entendeu certo. Porque no final de Apocalipse diz, meus irmãos, que nós reinaremos com Ele. Eu não estou dizendo isso para você se achar, não. Porque nós não tínhamos direito, meus irmãos, com todo respeito, de ser nem bobo da corte, quanto mais corregente. Nós não tínhamos mérito para ser sequer um vassalo. Mas Ele tem nos chamado e prometido no texto para reinar com Ele. Pela sua graça, pelo seu amor que Ele tem para nós. Agora é interessante, meus irmãos, que o salmo mencionado fala também sobre despedaçar como um vaso de barro. Significa o quê? A rebelião e a rebeldia durante o reinado milenar de Cristo não serão toleradas. O Senhor despedaçará tais atitudes como se despedaça um mero vaso de barro. Amor e firmeza são a base do tratamento do Senhor com a humanidade. A bondade e a severidade de Deus, como Paulo menciona em Romanos 12, 11 e 22, aliás. Nosso texto termina. E como faremos isso? Como pastorearemos as nações durante o reino de Cristo? Jesus responde: eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Às vezes as pessoas leem esse texto, meus irmãos, e apenas ignoram o que está escrito aqui. A autoridade que ele se refere aqui, meus irmãos, obviamente não é a autoridade de Deus, não é a autoridade de ter o nome acima de todo nome que pertence ao nosso Senhor. Claro que não. Ele está se referindo a este particular de reger e governar e pastorear as nações ao lado do Senhor. Tal revelação, amados, deveria curar aos de Tiatira de qualquer atração pelos tais segredos profundos de Satanás, como o Senhor os havia definido. Pois a nós é prometido algo muito superior, muito mais elevado do que apenas meros supostos segredos espirituais que essa mulher pudesse prometer a esses irmãos do passado. Qual é o paralelo para nós? Talvez hoje você não é ninguém. Bem-vindo ao clube. Eu também não sou. Talvez você é uma pessoa tão desconhecida que até a sua própria mãe tem dificuldade de lembrar seu nome. Pouco importa. Se nós fôssemos, meus irmãos, listar papel e caneta e todos ajudassem, pastores, historiadores cristãos, e fôssemos listar os nomes proeminentes na história do cristianismo, começando lá nos pais da igreja, Irineu, Policarpo, Tertuliano, e fôssemos andando, Agostinho, chegássemos à reforma, pré-reforma, reforma, chegássemos até os dias de hoje, lembrássemos até do Dr. Rousseau Shedd, que nos deixou há algum tempo, a lista seria pequenina, irmãos. Nós somos centenas de milhões de anônimos. Durante o nosso devocional, você aprendeu o nome de mais uma anônima, a Sophie Müller. A maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar o nome dela. Eu conheci a frase que em 1977 ela, perto da sua morte, deixou numa entrevista para um jornalista cristão. Quando perguntaram a ela sobre o seu chamado, o que ela respondeu? Eu não ouvi, não recebi chamado nenhum. Eu li uma ordem e obedeci. E aí eu fui atrás para descobrir quem era a sua família. Até então, uma ilustre desconhecida para mim. E aí eu descobri que ela foi alcançada pelo fundador da organização Palavra da Vida, aonde eu e minha esposa e o pastor Marcelo e a Tessa também iríamos estudar em Atibaia. Mundo pequeno, né? Vidas sendo tocadas, mas ainda assim, amados, os milhões de santos que foram alcançados por pessoas anônimas. Alguém aqui conhece Maria da Conceição Viana? Alguém? Ninguém, né? Só a minha esposa. É minha mãe na fé. Você não conhece o nome dela. Você não sabe quem ela é. Mas eu sei quem é minha avó. E eu sei a importância que ela teve na minha vida junto com meu avô Euclides Viana. O ponto aqui, meus irmãos, que pouco importa quem você é hoje.
Pouco importa que, inclusive, a sociedade, o mundo, o seu chefe, não está nem aí para você. Talvez você esteja vivendo, Deus permita que não, aquilo que o Antigo Testamento diz: ainda que meu pai e a minha mãe se esqueçam de mim, o Senhor, porém, não se esquecerá. É isso que realmente importa. Por quê? Porque eu não sei quem está organizando isso, se é um anjo, se ele delegou, se é ele próprio. Ele está no céu dizendo: Oceania, vou colocar fulano, Beltrano, Ciclano. Vou botar mais gente porque o lugar é grande. Vou botar Ciclano. Itália, tira seu cavalinho da chuva. A Leila já ia se voluntariar. Ele já está preparando mãos. Eu não estou inventando, está no texto bíblico. Ele usará os seus santos, conhecido como igreja, para estabelecer o seu reinado de justiça por toda a terra. Ou seja, a quem realmente importa, o nosso nome é conhecido. Nosso texto vai terminar, meus irmãos, finalizando: Cristo mesmo é a estrela da manhã que ele promete, como é repetido, inclusive, no capítulo 22, versículo 16. Portanto, aos vencedores, nós cristãos, Cristo está prometendo a si mesmo. Nossa ligação com Ele é o bem mais precioso que nós temos. Durante o seu reinado, exatamente, irmãos, esta ligação é que nos possibilitará a agir como Ele agiria e exercer justiça. Não vai haver mais STFs neste reinado. Não vai haver mais gente culpada sendo liberada. A justiça absoluta irá acontecer. Não precisa mais de 0800 para reclamar de buraco de rua. Eu estou falando sério, irmãos. A administração pública será perfeita, a saúde pública será perfeita, a segurança será perfeita. Pastor, é quase o céu. Quase. Porque os pecadores que estiverem vivos naquele tempo comprovarão que mesmo em uma sociedade absolutamente justa, o mal ainda encontrará o seu caminho. O pecado ainda se manifestará. A desculpa que muitos têm de que pecam por causa do meio, da sociedade, da influência, porque meu pai, essa desculpa acabará. Contudo, o pecado continuará, ao ponto de que, ao final desse período, as nações se rebelarão contra o Cordeiro. Loucura, né? Mas é o que está escrito lá no final do livro de Apocalipse. Satanás será liberto, seduzirá as nações e elas tentarão se levantar contra o domínio do Senhor. E falharão miseravelmente, como a palavra de Deus assim registra. Nosso texto termina ainda com a fórmula, mesmo que em ordem invertida, algo que vai até se repetir nas outras cartas, irmãos. E lá novamente somos exortados a não deixar de ouvir, isto é, de atender ao que o Senhor está dizendo. Portanto, meus irmãos, quantas coisas preciosas nessa carta nós precisamos aplicar na nossa vida. Você já está com a sua despensa cheia? Só 4 cartas passaram. Você já tem várias coisas alistadas que você precisa tratar com Deus? O meio de nós tratarmos isso é em arrependimento. É dizendo: Senhor, hoje o Senhor falou de algo que eu não tenho vivido. Hoje o Senhor falou de algo que eu não tenho feito para a tua honra e tua glória. E eu quero estar no remanescente. No remanescente que obedece, que se arrepende e que vive o feijão com arroz que o Senhor tem deixado para mim. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela palavra que é preservada, que foi preservada para chegar até nós. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar com humildade para os erros desta igreja, como um alerta. E um alerta também da maneira incisiva e forte com que o Senhor trata o pecado, sabendo que não somos de maneira nenhuma, entre aspas, especiais para sermos poupados. Antes, o Senhor deseja tratar conosco com a seriedade com que tem tratado com o teu povo do passado. Ajuda-nos, ó Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.